Olá! Já parou para pensar no que impede o poder público de fazer o que bem entende? Pois é, não são só as leis, não. Existem regras ainda mais básicas, quase como a consciência do Estado. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesses princípios para entender como a máquina pública deveria funcionar para todos nós. E olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender quem é quem nessa história. Depois, vamos dar uma olhada no livro de regras que botam freio nesse poder todo. Aí a gente decifra o famoso acrônimo LIMP, descobre umas regras que não estão no papel, vê tudo isso na prática com o caso real e, claro, no final, a gente amarra tudo para entender por que isso é tão importante. Então, para começar, vamos botar os pingos nos is. É fundamental saber a diferença entre Estado, governo e administração pública. Parece a mesma coisa, mas não é. Vamos ver quem faz o quê. Para simplificar, pensa assim. O Estado é a estrutura toda, o Brasil em si, que está sempre aí. O governo é a turma que está no poder agora, o grupo que dá a direção política, mas que daqui a um tempo vai mudar. E a administração pública? Bom, essa é a engrenagem, sabe? São os servidores, os órgãos que fazem o dia a dia acontecer, da saúde à educação. E tem uma analogia que é perfeita para isso. Imagina um corpo humano. O Estado é o corpo inteiro, permanente. O governo é a cabeça, que pensa, que comanda. E a administração? São os braços e as pernas que executam o que a cabeça mandou. Simples e direto ao ponto, né? Beleza, já entendemos as peças do tabuleiro. Mas como a gente garante que essa máquina poderosa jogue a nosso favor, que trabalhe para a sociedade? A resposta está no tal do livro de regras. Pois é, o poder do Estado é gigantesco. E a grande questão é, o que impede que esse poder seja usado de forma arbitrária ou para beneficiar alguns poucos? A resposta está num conjunto de princípios que funciona como um guia, um trilho, para garantir que a atuação seja sempre em benefício de todos. E a base de tudo isso se apoia em dois pilares gigantes. O primeiro é a supremacia do interesse público, ou seja, o bem de todo mundo vem sempre na frente do interesse de uma pessoa só. O segundo é a indisponibilidade do interesse público. Isso quer dizer que o gestor público não é o dono da coisa pública, ele é só um guardião. Ele não pode sair vendendo ou dando o que não é dele. Agora sim, a gente chega no coração do nosso papo. As 5 regras de ouro, aquelas que estão lá escritinhas na Constituição e que todo gestor público tem que seguir à risca. Vamos conhecer o famoso LIMP. E para ajudar a gente a não esquecer nunca, criaram esse macete, o LIMPE. Cada letrinha é a inicial de um princípio fundamental: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, eficiência. É uma mão na roda para memorizar. Então vamos lá, um por um. Legalidade. É simples, o gestor só pode fazer aquilo que a lei manda ou permite. Impessoalidade. Nada de favorecer os amigos ou usar o cargo para se promover. A ação tem que ser para todo mundo. Moralidade. Aqui o buraco é mais embaixo. Não basta ser legal, tem que ser ético, tem que ser honesto. Publicidade. Tudo tem que ser transparente, às claras, para todo mundo ver. E por último, a eficiência, que é fazer o melhor serviço possível gastando o mínimo de tempo e de dinheiro público. E vale lembrar que esses princípios não vivem isolados. A publicidade, por exemplo, ficou muito mais forte com a Lei de Acesso à Informação. Só que, ao mesmo tempo, veio a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para botar um limite e proteger nossa privacidade. É sempre uma busca por equilíbrio. Mas olha, a história não termina no LIMP. Além dessas regras que estão na cara, existem outras, que não estão escritas ali, mas que são tão importantes quanto. São os chamados princípios implícitos. A imagem do iceberg aqui é perfeita. O LIMP é só a pontinha que a gente vê fora d'água. Por baixo, tem uma base enorme de outras regras que são quase como o bom senso do direito. Elas garantem que as decisões sejam justas, proporcionais. E tem um caso real que ilustra isso muito bem: o princípio da razoabilidade. Um candidato a um cargo público foi eliminado do concurso só porque tinha uma tatuagem. O STF, o Supremo, olhou para aquilo e disse: "Peraí, isso não é razoável", e a decisão foi revertida. É a regra não escrita do bom senso em ação, impedindo uma injustiça. Certo, já vimos a teoria. Agora vamos sair um pouco dos livros e ver como esses princípios funcionam na vida real, quando um cidadão comum precisa deles. Vamos conhecer o Felipe. Imagina a situação. Ele usava um serviço público que vivia dando problema.
Cansado disso, ele foi lá e fez uma reclamação na ouvidoria. Ele não era advogado nem nada, só sentia que aquilo ali não estava certo. O que o Felipe sentiu, no fundo, é que 3 regras básicas estavam sendo quebradas. A da regularidade, porque o serviço vivia falhando, a da continuidade, porque era interrompido toda hora, e a da efetividade, que é a pior de todas. O serviço até existia no papel, mas na prática não resolvia o problema de ninguém. E qual é o desfecho correto? A administração é obrigada a ouvir o Felipe. E aqui está o pulo do gato. O cidadão não precisa saber o nome técnico dos princípios. Se um serviço não funcionar como deveria, isso já é motivo mais do que suficiente para reclamar e exigir uma solução. Bom, a gente passou por tudo isso, mas, no final das contas, por que dedicar um tempo para entender esses princípios? O que isso muda na nossa vida? A lição final é que esses princípios não são decoreba para concurso ou papo de advogado. Eles são o nosso escudo. São a garantia de que o poder imenso do Estado será usado para o bem de todos e não por interesse de alguns ou por puro capricho de quem está no poder. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de ver todas as regras do jogo, qual desses princípios parece ser o mais fundamental, o mais urgente para o Brasil de hoje? Seria a legalidade, para combater abusos, a eficiência, para fazer mais com menos, ou quem sabe a moralidade, para a gente recuperar a confiança? A resposta diz muito sobre o país que a gente quer construir. Até a próxima!